Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Texto do tema 17, volume 3, capítulos 29 e 30, 29 a 17 de janeiro de 1900. A maldade e astúcia do homem. Esta manhã meu adorável Jesus ia e vinha, mas sempre em silêncio. Depois senti-me sair de mim mesma e ouvia Jesus dizer-me por detrás. O homem diz, porque já não tem retidão, até que as coisas estejam deste modo, não poderemos ter nenhum êxito em nossos planos. Finjamos virtudes. Finjamos ser retos, mostremos-nos verdadeiros amigos externamente, porque assim será mais fácil tecer as nossas redes e atraí-los ao engano. E quando sairmos para apanhá-los e fazer-lhes mal, cada um acreditando nos amigos, delosemos em nossas mãos. Vai um pouco até onde chega a astúcia do homem? Depois disso, bendito Jesus, querendo um ato de reparação especial, parecia que me tirava a vida, oferecendo-me a divina justiça. No momento em que isso acontecia, eu acreditava que Jesus me fazia terminar esta vida. Então eu lhe disse, Senhor, não quero ir para o céu sem as suas insígnias. Primeiro me proteja e depois me leve. Assim me transpassou as mãos e os pés com os pregos, e enquanto isso fazia, com grande amargura minha, ele desapareceu. E eu me encontrei em mim mesma, e disse para mim, aqui estou eu ainda. Ah, quantas vezes me fez meu amado Jesus. Tenho uma arte especial de sabê-lo fazer, porque me faz crer que devo morrer, e então eu rio-me do mundo das penas, rio-me de ti mesmo, porque terminou o tempo de estar separados, e não haverá mais intervalos de separação. Mas apenas começo a rir quando me encontro outra vez atado pelas correntes da prisão deste frágil corpo. E esquecendo o ter começado a rir, continuo o pranto. Os gemidos, os suspiros da minha separação de ti. Ah, Senhor, faça-o logo, porque me sinto impelida fortemente a ir. Então, Jesus está mostrando para ela, né, o quanto o homem é astuto, né? A maldade do homem é muito grave. Não há mais retidão no homem, né? Ele age pelas costas, né? Fingimento. Ele fala assim, do jeito que as coisas estão, não dá pra gente conseguir as coisas. Então, nós temos que fingir que para as pessoas que nós somos boas pessoas. Aí só depois que a gente fingir bem, das pessoas perceber que a gente tem uma boa intenção, quem sabe a gente consegue os nossos planos e aí, acreditando nos amigos, nós temos eles nas nossas mãos e vencemos tudo. Então, isso acontece nas nações, acontece na política, né? Acontece lá nas relações internacionais. Um país faz assim com os outros países, né? O Putin, por exemplo, ele finge ser reto, ele finge virtude, ele finge ser amigo, ele finge, né? Aí o da Coreia do Norte também faz amizade com o Trump, aí finge amizade, né? Fica ali todo mundo amiguinho um do outro e depois, né? Quando vê, dá o golpe. Então Jesus mostra isso para Luísa, que é realmente uma coisa bem real. E ele fica muito bravo e quer usar dela na justiça, né? Querendo um ato de reparação justamente por essas atitudes humanas dos seres humanos, tão falhos e maldosos, né? Então parecia que queria tirar a vida dela, oferecendo-me a divina justiça. Ela assim, ela entendeu errado, né? Ela entendeu que ela ia morrer, mas nada a ver, né? E aí ela ficou brava com Jesus de novo, porque não foi embora pro céu, né? Então, o sofrimento que ele queria dela era esse. Essa era a reparação que ele queria, né? 22 de janeiro de 1900 é o 3:30, a correspondência à graça. Depois de ter passado dias amargos de privação, meu pobre coração lutava entre o temor de havê-lo perdido e a esperança de talvez poder revê-lo de novo. Ó Deus, que guerra sangrenta teve que sustentar meu pobre coração. Era tanta pena que agora se congelava e agora era espremido como sob uma prensa. Não é imprensa, tá? É sobre uma prensa. O que espreme uma pessoa é prensa. O que né, espreme fruta, prensa, né? E qualquer outra coisa. E gotejava sangue. Enquanto estava neste estado, senti-me próximo do meu doce Jesus, que tirando um véu que me impedia de vê-lo, finalmente eu pude vê-lo. Logo lhe disse, Senhor, já não me amas? Já não me amas? E ele, sim, sim, o que te recomendo é a correspondência à minha graça.
E para ser fiel deve ser como aquele eco que ressoa dentro de um vazio, que não apenas começa a emitir-se a voz imediatamente, sem o mínimo atraso se ouve ressoar o eco. Assim você não apenas começa a receber minha graça, sem nem sequer esperar que a termine de dar. Imediatamente começa o eco de sua correspondência. Então, a correspondência à graça, ele não mostra, né, em que tipo de graça que ele está derramando sobre ela. Ela está aqui sofrendo, não está achando que está sendo um dia agradável, né? Ela não está vendo a graça, assim. Então, aí ele fala, eu recomendo que você corresponda à minha graça. Então, ela teria que ver essa graça, reconhecer essa graça. Parece que ela não reconhece, né? Porque ela está reclamando aqui. Está falando que o coração dela está espremido sob uma prensa e pedindo para Deus, que é uma guerra sangrenta, que ela tem que sustentar o próprio coração dela de tanta dor por achar que não vai ver mais Jesus. E ela pergunta para ele: já não me amas? Então, assim, eu acho que ele vem visitá-la, ele levanta o véu para ela vê-lo, para impedir, né, que impedia ela de vê-lo, e ele faz isso. E isso é uma graça. E aí ela nem liga para essa graça. Ela já pergunta: já não me amas? Ela ataca ele. Isso é um ataque, né? Imagina que você tem um marido. E o seu marido é aquela pessoa agradável, sim, que você, quando tá com ele, é uma benção. Mas o seu marido trabalha muito, né? Ele é um policial, então ele não fica em casa, ou ele é um médico, não fica em casa, né? Trabalha demais, tal. E você acha, ele não me ama, eu não vejo ele mais, não consigo mais ver ele. E daí, quando ele chega, você já não me ama? Ela não vai dar um abraço nele. Quando ele aparece, ela não abraça ele. Você já não me ama? Então é um ataque, né? É um confronto. E ele fala: sim, sim, o que eu te recomendo é correspondência à minha graça, me abraçar. Na hora que você me vê, vem me abraçar, vem ficar comigo, vem me abraçar, vem né? Não fazer isso que você está fazendo, me atacar. Então é o que eu acredito que acontece com ela aqui, que ele chama a atenção dela. Que ele recomenda a correspondência à graça, que quando você pensar que eu tô chegando, você já tem que estar pronta para me dar um beijo. Você já tem que estar disposta para me amar. Você tem que estar o tempo todo esperando de mim, querendo me amar. Nossa, Jesus, ele tá demorando para vir, tadinho. Talvez ele esteja muito aflito, amargo pelos pecados. Ele me mostrou ontem, enquanto que o homem é astuto e maldoso. Então, ela não cuida de Jesus, ela não cuida, ela só cuida dela. É o que eu vejo a Luísa fazer. E é o que nós também muitas vezes fazemos, né? E devemos lutar contra isso. Eu acho que é isso que Jesus está pedindo para a gente fazer. Fazer nem, né, dentro de um vazio, um eco que quando nem recebeu já está disponível, nem recebeu a graça já está disponível para amar Jesus, já está lá pensando em Jesus, antes dele dar a graça, né? É o que eu entendi aqui, porque ele está falando que antes de chegar, sem mínimo atraso, quando a minha graça estiver pisando aí, você já tem que, né, sem esperar que termine de dá-la. Imediatamente já começa o eco da sua respondência. Então ela já deveria estar pensando, Jesus deve estar super amargo, porque ontem ele veio e me mostrou, antes de ontem, não sei que dia, né? Eu não calculei o dia aqui, foi 17. Então tá. 5 dias atrás, Jesus estava triste, agora será como que ele tá? Deve estar muito amargo. Nossa, não, ela tá lá tudo. Ele não me ama. Quando ele chegar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é xingar ele, eu vou xingar ele. É mais ou menos isso que acontece. Então eu sou honesta, gente. Não adianta, eu não vou passar pano para Luísa de jeito nenhum. Ela pode ter as fraquezas dela e eu vou ressaltar isso e vou pedir, gente, vamos tentar evitar de fazer a mesma coisa que ela faz. Vamos ouvir o que Jesus está falando e obedecê-lo. É isso que eu acredito, amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 17 de janeiro de 1900. Astúcia perversa dos malvados. O grande sofrimento de Luísa é continuar ainda nesta vida, sentindo-se separada de Jesus. Esta manhã, meu adorável Jesus ia e voltava, mas sempre em silêncio. Depois senti como se estivesse saindo de mim mesma e notei Jesus atrás de mim dizendo: o homem diz, não existe mais retidão. E enquanto as coisas continuarem assim, não conseguiremos ter sucesso em nossos intentos. Simulemos virtude, finjamos ser íntegros, apresentemo-nos como verdadeiros amigos externamente, pois assim será mais fácil tecer nossas redes e envolvê-los no engano. E quando avançarmos para capturá-los e prejudicá-los,
acreditando que somos amigos de todos, os teremos seguramente em nossas mãos. Vê até onde a astúcia do homem pode chegar. Após isso, o bendito Jesus, desejando um ato especial de reparação, parecia que ia me tirar a vida, oferecendo-me a divina justiça. No momento que isso acontecia, eu acreditava que Jesus me faria partir desta vida. Então eu disse a ele: Senhor, não desejo ir ao céu sem tuas insígnias. Primeiro crucifica-me e depois leva-me. Assim ele cravou pregos em minhas mãos e pés. E enquanto fazia isso, para minha grande tristeza, ele desapareceu e encontrei-me novamente em mim. No íntimo disse a mim mesma: ainda estou aqui. Ah, quantas vezes fazes isso comigo, meu querido Jesus, e tu tens um jeito especial de fazê-lo, pois fazes-me acreditar que devo morrer. Então eu rio do mundo, das dores, rio de ti mesmo, pois o tempo de estarmos separados acabou. Não haverá mais intervalos de separação. Mas, assim que o riso se inicia, me encontro novamente aprisionada pelos grilhões deste corpo frágil, esquecendo que comecei a rir. Retomo o choro, os lamentos, os suspiros pela minha separação de ti. Ah, Senhor, apressa-te, pois sinto-me pressionada a vir para cá. Nossa, Jesus mostra a cena triste, né? A situação do homem. A mentira que ele vive, o engano, para poder ter vantagens, né? O homem diz, não existe mais retidão. E enquanto as coisas continuarem assim, não conseguiremos ter sucesso em nossos intentos. Então, ele tem um plano, né? Que é algo, né? Tipo, na política. Acontece na política, acontece entre os países, que um quer tomar o outro, né? Quer invadir o outro, quer ter posse do outro, quer dominar o outro. E quer dominar o outro, não, quer dominar o mundo, né? O país quer dominar o mundo, os Estados Unidos quer dominar o mundo, a Rússia quer dominar a ser o império que domina, né? Participar ali de um grupo que domina, ser o que tem o domínio. Então, para isso, eles se fazem de amigos. Vamos simular virtude? Vamos ser bonzinhos? Finjamos integridade? Vamos parecer amigos? Apresentemos-nos como verdadeiros amigos externamente. Olha só, externamente. Vamos fingir que somos amigos externamente, mas no fundo, o que a gente quer é tomar aquele país, é invadir aquele país, é ter o domínio daquele país, é passar, passar a perna, né, em alguém para conseguir algo. Isso acontece também muito na política, nos governos, né? O governante também com as pessoas, na época da política, né? Vamos fingir ser amigo das pessoas para ter o voto delas. Vamos fingir virtude. Vamos fingir simpatia. Vamos ser bem simpáticos. Cumprimentar todo mundo na época da eleição. Depois que passa, vira a cara para todo mundo e vai. E é corrupto. É muito fingimento, um monte de coisa, né? No ambiente de trabalho também tem muito isso. Muito, muito, muito. As pessoas querem, quer alguma coisa. Ah, eu quero. A pessoa tem um interesse, assim, de alcançar um cargo, de alcançar uma posição lá numa empresa. E ela finge virtude. Finge ser amigo externamente, só para conseguir. Finge, se aproxima das pessoas que podem fazer isso, né? Por exemplo, se aproxima de uma pessoa importante, né? Se aproxima de uma pessoa importante, fingindo ser amigo, para conseguir alcançar o que a pessoa quer. Isso existe, é muito triste. Aí Jesus. E aí, por que que as pessoas fazem isso? O apego à terra, né? O apego ao poder, o apego ao dinheiro, o apego às riquezas, ao poder, ao domínio do outro. É sempre apego à terra. Aí Jesus vai e pede para Luísa um ato de reparação especial, que é ela querer ir embora da terra e sentir uma dor porque não foi. Né? Foi isso que ele fez, né? E aí ela fala, Jesus fala, vê aonde até vai ver
Até onde a astúcia do homem pode chegar? Aí, após isso, ele desejando o ato especial de reparação, parecia que ia tirar a vida dela, oferecendo a divina justiça. E no momento, e ela fala, me crucifica, eu quero ir. Ela fica doida para ir embora da terra, para morrer. E aí, no momento que parece que ele ia morrer, ela não morre, ele vai embora, ela não morre. E fica chorando porque não morre. Então, enquanto, enquanto tem um monte de gente que não quer nem saber de eternidade, quer ficar aqui na terra eternamente. E faz de tudo para ter o domínio aqui na terra, para ter o poder aqui na terra. A pessoa faz de tudo para ter o poder aqui na terra, para comandar a terra, para viver aqui na terra e sendo o comandante ainda, sendo o poderoso aqui da terra, aproveitar o máximo que puder, porque se a pessoa estiver no poder, ela aproveita muito mais as coisas da terra e, e se apega à terra assim de uma forma e passa por cima de todo mundo, e engana as pessoas para poder ficar aqui mais tempo e aproveitar mais ainda as coisas da terra. Enquanto isso, e a pessoa vende a alma, faz pacto, vende a alma para poder ter mais poder, mais coisa, engana as pessoas, faz o que puder fazer para ter poder aqui, dinheiro, riqueza, reconhecimento e não sei o quê, e as coisas da terra. E ela quer morrer, e ela quer morrer, ir embora, e chora porque não morre, e chora porque tem que continuar na terra. Então, um ato de reparação especial, totalmente desapegada da terra. E assim Jesus quer encontrar nosso coração também, né? Totalmente desapegados da terra e de tudo que é da terra. Não pensar que aqui é um parquinho de diversão, né? Como foi falado na escola ontem, muito interessante. E aqui não é o não querer, o que eu entendi na escola, né? Assim, o não querer estar com Deus, que o céu, tava falando assim, né? Que o céu, que viver na divina vontade, quando a gente vive na divina vontade na terra, quando a gente entende que você viver um dia na divina vontade na terra, o lugar que você vai ter no céu, que é como se fosse assim, Deus tem uma casa, né? E quando você morrer, você vai viver junto com ele na casa dele, bem diferente das outras pessoas. Os outros, os filhos da divina vontade vivem com Deus, em Deus, como se ele fosse, se tivesse uma casa lá dele. E você mora na casa dele. Os outros estão no céu vendo Deus o tempo todo, mas é diferente. Os que moram com ele, os que não moram com ele, a convivência com ele é diferente. E aí, se a pessoa, aí tem gente que fala assim, não, e acha que é humildade. Eu não quero alcançar isso no céu, não. Eu fico, então eu vivo assim, preciso fazer um ato tão heróico assim de entregar minha vontade para viver no céu. Eu não me importo, não, qualquer lugar lá tá bom para mim. É uma falta de amor tão grande. Não querer o céu e não querer estar no lugar mais perto de Deus no céu. É falta de amor. É falta de amor. E é um apego à terra tão grande, porque você acha que a terra é um parquinho de diversões, uma colônia de férias. E aí você quer ficar aqui o máximo que você puder. E aproveitar o máximo que você puder. E você não vale a pena eu viver. Eu tenho que, eu me entregar a Deus totalmente assim e viver só para Ele já aqui na terra e já antecipar essa vida de céu aqui na terra e perder a colônia de férias. Não vale a pena. Então eu não quero. Então eu vou viver aqui na terra, vou aproveitar a terra como se aqui fosse uma colônia de férias, um parquinho de diversões, vou aproveitar. De vez em quando eu vou lá, falo com Deus, fico perto dele. Mas eu também aproveito o parque de diversões. Eu sei que depois eu não vou ficar na casa dele lá no céu, eu não vou ter, não vou ser um filho, assim, não vou ser tratado como um filho. Mas não tem problema não, eu me conformo. Meu Deus, que triste. É por isso que tem que ter o purgatório. Porque Jesus fala no livro do céu, né, que o purgatório que aqui na terra a gente tem que amar ele, amar somente a ele, ó, só ele, só ele, só ele, só ele. E que o purgatório vai preencher esses vazios do amor,
Isso é falta de amor, não querer o céu, não querer estar mais próximo possível de Deus no céu. Querer estar na casa dele, no colo dele, sentado lá no colo dele, comendo na mesa dele, dormindo na cama dele. Tipo assim, quem dorme na cama com o pai é o filho. Eu fiquei pensando numa família, né? Eu fiquei olhando quando eu tava ouvindo na escola. Eu vendo meu marido lá com meus filhos, no sofá lá, e eles vendo o jogo junto, meu filho dormindo lá do lado dele, junto com ele, né? Aí, e tinha gente aqui em casa, mais cedo, eram visitas, né? E eles foram embora, foi embora. Mas quem fica na casa é os filhos. Os outros é visita. Tem acesso, por exemplo, um exemplo, né? Meu marido e como se fosse Deus, né? Um exemplo, assim, irmão, pra gente entender. Quem fica na sala com o pai é os filhos. Quem dorme, às vezes, na mesma cama do pai, quando tá doente, o menino tá doente, dorme na mesma cama do pai. E dorme na mesma casa do pai, os filhos. Os outros vêm, visita, a gente visita, mas vai embora. Não fica junto o tempo todo. O filho fica junto, conhece o pai o tempo todo, sabe o que o pai tá pensando, sabe o que o pai tá sentindo, sabe tudo do pai. O filho, só o filho. E aí, assim, eu entendi que essa reparação que ela fez é porque as pessoas são muito apegadas à terra. E ela quer ir embora e morrer. E o filho da divina vontade é totalmente desapegado da terra. É isso que Jesus quer encontrar no nosso coração também, esse desapego. É a reparação que ele recebe do nosso coração, da nossa alma o tempo todo. O desapego do mundo. Porque o mundo, as pessoas estão plenamente apegadas à terra. E se apegam à terra e deixam o céu. Se apegam à terra as coisas se apegam à terra e por causa da terra não querem o céu. Ah, não, mas eu quero ir para o céu. Você quer ir? Mas assim, se eu for pro purgatório já tá bom demais, tá passando de bom. A pessoa pensa isso, muita gente pensa isso. Muito católico pensa isso. Não foi? Eu já vi gente falar comigo. Ah, não, se eu for pro purgatório já tá bom demais. Eu nem sei se eu vou, mas se eu for já é o suficiente. É isso que eu busco. Tipo assim, então a pessoa vive uma mornidão. Mornidão. Porque ela pensa, tá passando de bom. Então, assim, é triste. Aí no volume 22 de janeiro de 1900, a imediata correspondência à graça. Após dias amarguíssimos de privação, meu pobre coração debatia-se entre o temor de tê-lo perdido e a esperança de poder revê-lo novamente. Ó Deus, que sangrenta guerra meu pobre coração teve que suportar. A dor era tão intensa que ora se congelava, ora se comprimia como se estivesse sob uma prensa e gotejava sangue. Enquanto eu me encontrava nesse estado, senti a proximidade do meu doce Jesus e removeu o véu que me impedia de vê-lo. E finalmente pude contemplá-lo. Imediatamente dirigi-me a ele: Ah, Senhor, tu não me amas mais. E ele respondeu: Sim, sim. O que te peço é corresponder à minha graça. Para seres fiel, deve ser como aquele eco que ressoa dentro do vazio. Assim que começa a ecoar, imediatamente e sem o menor atraso, ouve-se o eco ressoar sem qualquer distorção. Então, assim que começares a receber a minha graça, sem sequer esperar que eu termine de dá-la, imediatamente inicia o eco da tua correspondência. Uau, incrível. Como eu estava explicando, né? É complicado aqui o comportamento dela, porque ela pensa, ela tá lá amarga, chorando, 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 chorando. Aí ele aparece e ela como se fizesse um ataque, né? O senhor não me ama mais, uma acusação, como se fosse uma acusação, assim, né? E foi, né? Você não me ama mais. Falar que Deus não te ama? Se ele é o amor em pessoa, ele é o próprio amor, como que ele não ama a gente? Ele falar, você não me ama mais. Aí é o exemplo, né? O exemplo que foi dado, realmente, bem claro, como se fosse assim, o seu esposo que te ama muito, muito, só que ele tá trabalhando. E você tá em casa esperando ele. Tá em casa. E ele sai para trabalhar, mas ele te ama muito. Ele trabalha muito, muito, muito.
Ele ficou culpado. E aí, assim que ele chega, ele trabalha num trabalho muito complicado. Ele é policial. O trabalho dele é cansativo, é muito cansativo, é estressante, extenuante, extenua as forças dele físicas e psíquicas. É um trabalho muito complicado. Ele vê muita coisa ruim, vê muita coisa, muita morte, gente doente, gente, violência, ele vê muita violência. Então ele chega em casa, na família dele, ele quer ser recebido, ele quer uma reparação de tudo que ele viu, de violência, de coisas terríveis, de sofrimento que ele viu. Ele quer chegar em casa e os filhos, a esposa já tá esperando ele com um abraço, com carinho, quando vê o carro dele já, quando vê o portão abrindo, quando ela ouvir o portão abrindo, já saber que ele chegou e ela já tá ali esperando ele na porta, porque ele demora 2 dias para vir, por causa dos plantão que ele faz. E aí ele quer já quando o sonho dele, né, tipo assim, o que ele mais deseja é quando ele abrir o portão, a esposa já tá esperando toda amorosa para receber ele, para conversar com ele, para ele descansar, para ele descansar nela, para ele descansar com ela, para sair daquele ambiente e ter o amor dela ali, o carinho dela, a atenção dela, o colo dela, o aconchego dela. Assim que o portão abre, mas aí imagina, ele chega e ela tá brava, ela tá ranzinza, ela tá brava, ela tá amarga e ela faz é brigar com ele. Você não... Olha a hora que você tá chegando. Por que você demorou tanto? Por que você demorou tanto? Você não devia ter saído, você devia ficar mais em casa, você não devia mais não sei o quê, você não me ama mais. Então, é mais ou menos isso, um exemplo, né? Aí ele fala, ele vai corrigir ela. Quero correspondência à minha graça. Assim, ele fala, para seres fiel deve ser como aquele eco que ressoa dentro do vazio. Quando a gente tá num lugar que é bem assim, num, deixa eu ver aqui, um lugar vazio, quando a gente tá, por exemplo, ai meu Deus, assim, não é a floresta, ai Senhor, o nome, se você estiver num campo assim, bem vazio, sabe, sem árvore, sem nada, um campo, quando você grita, você escuta a sua própria voz, dá um eco, né? Ressoa. Se você fala, é como se você ouvisse sua voz, ela volta, a sua voz volta, né? Então o som volta, faz um eco. Quando a gente grita num lugar que é muito descampado, assim, ó. E aí, assim, ele fala que para seres fiel deve ser como aquele eco que ressoa dentro do vazio. Assim que começa a ecoar, imediatamente, sem o menor atraso, ouve-se o eco ressoar sem qualquer distorção, tá vendo? Assim que você emite o som da sua voz no lugar vazio, o som volta imediatamente, sem nenhum atraso, não tem atraso. Você fala e já ouve sua voz de volta, sem nenhum atraso, sem nenhuma distorção, é, sem nenhum atraso e sem nenhuma distorção. A mesma palavra que você fala, ela volta igualzinho. Então, assim que começares a receber a minha graça, sem sequer esperar que eu termine de dá-la, imediatamente inicia o eco da tua correspondência. Então, é como se fosse assim, nesse eco. Eu falo e imediatamente o som volta. Então, a mesma coisa a graça. Quando Jesus começa a dar a graça, ele começa, né? Ela imediatamente tem que corresponder, a alma, né? A gente também. Assim que ele começa a falar, dar a graça, né? Assim que começa a emitir o som, a alma tem que corresponder na mesma medida, porque o eco é igual o som que foi emitido. Quando a gente fala, quando a gente emite o som e faz o eco, o que volta é igualzinho. É a mesma palavra. Se você fala oi, oi, o oi vai voltar igualzinho, vai voltar um oi, como se você tivesse falado dois, mas é só um que você falou, é o eco. Repete. É a repetição do que você falou. Então Jesus aparece, dá a graça. Ele quer a correspondência, que você corresponda na mesma medida.
Ele está aparecendo para ela é um ato de amor. O que que ele quer de volta? Amor. E tanta coisa que ele falou para ela, que ele explicou para ela, por que ele estava longe, o que ele estava fazendo enquanto ele estava longe, enquanto ele estava longe dela. Ele já tinha explicado tudo para ela, falado tudo. Então, ele falou qual que é a correspondência dela, entender e pensar. Jesus ficou tanto tempo sem vir, ele está sofrendo muito, porque ele está castigando, a justiça está caindo na terra. E quando ele aparecer, ele vai estar sofrendo demais, ele vai estar todo chagado. Ele vai estar sofrendo, ele vai estar extenuado, porque ele sofre muito ao ver o homem sofrer, a castigar. Ele não quer, não é isso que ele quer. Mas o homem, com a perversidade dele, quase que arranca os castigos da mão de Jesus. E ela estava vivendo uma guerra, né? Estava numa situação de guerra. E ele explicava direitinho. Ela sabia o que estava acontecendo na guerra, ela sabia o que estava no coração do homem. Jesus estava mostrando para ela a intenção do coração dos homens. Então ela sabia muito bem a perversidade, o grau de corrupção humana. Ela sabia no fundo, no fundo, do fundo. Não era uma coisa que ela via só por fora a situação das almas. Ela via tudo. Jesus mostrava tudo para ela. Ela via a alma das quase que ela via, né? Via espiritualmente tudo. E aí ele falava: o homem quase que arranca das minhas mãos os flagelos com essa perversidade. Então ela corresponder dela é saber de tudo isso e consolar ele. E ele vinha como se ele tivesse vindo do trabalho, como esse policial. E aí quando o portão abre, ela já tá o portão tá abrindo e ela já tá lá fora esperando ele para dar um abraço nele, para receber ele, para amar ele, para consolar ele, para reparar ele por tanta coisa que ele tá sofrendo, para fazer a reparação. Então ele chamou a atenção dela, né? É isso mesmo, a gente não tem que passar a mão na cabeça da Luísa e falar como ela é linda nesse trecho. Muito lindo o que ela fez. Não é lindo. Mas todo mundo tem miséria. Tem, mas a gente tem que, que ver o exemplo do outro e não fazer. Eu vou ficar imitando a miséria das pessoas. Eu vou ficar imitando a miséria. Mas a gente é miserável. Sem querer a gente vai fazer. Sem querer, mas querendo é terrível, né? Você vai querer fazer. Você vai querer fazer. Jesus até fala isso no livro do céu quando fala de Adão. Tem uma parte que ele fala isso, que, que Adão não tinha o que a gente tem. A gente tem um exemplo de Adão que caiu para a gente não cair. Adão não tinha o que a gente tem. Várias coisas que Adão não tinha que a gente tem. Uma das coisas que ele não tinha era o exemplo de uma pessoa que tinha caído. A gente tem o exemplo dele que caiu. Aí você vai ver a queda, vai ficar vendo a queda de Adão e falar que lindo Adão caído. Que lindo que Adão fez. Não estou falando que a Luísa está no pecado, que ela cometeu um pecado, né? Porque Adão foi um pecado, né, que expulsou ele do paraíso. Mas eu estou dando um exemplo, assim, da gente ver a realidade, é a realidade. Todo mundo tem suas fraquezas, todo mundo tem miséria, todo mundo tem, mas não quer dizer que a gente vai exaltar a miséria e vai ficar imitando a miséria um do outro. Onde é que vai parar isso, né? Então, a gente tem que ficar com o que Jesus fala e viver com a intenção mais pura de viver o que ele fala. Eu vou corresponder à graça, eu vou viver querendo sempre corresponder à graça, como esse eco que ressoa que ele falou. Imediatamente. Antes mesmo da graça chegar, eu já estou correspondendo, já esperando ela. Já esperando a graça, ela ver ele, a presença dele, ele falar com ela, ele ter esse relacionamento com ela, ele aparecer para ela. Ela corresponder a essa graça imensa. Quem que tinha essa graça? De ver Jesus desse jeito que ela via. Aí ela vira para ele e fala: Você não me ama mais. Como eu não te amo? Para quem que eu fico aparecendo assim? E compartilhando as minhas dores e vivendo nessa pessoa do jeito que eu vivo em você. Como que eu não te amo? Para quem eu falo assim tanto? As coisas que estão no meu coração, de dentro do meu coração, no íntimo do meu coração. Para quem que eu falo? Gente, se ele tá falando com ela, como que não ama? Você vive falando seus segredos, se derramando assim para quem você não ama. Então, a gente tem que ficar com o que Jesus fala, é a verdade, e ficar com o que Jesus fala, e buscar cumprir exatamente, viver exatamente o que Jesus está falando, tomar posse disso que ele está ensinando, né, para ela.
O que te peço é corresponder à minha graça. Para seres fiel, deve ser como aquele eco que ressoa dentro do vazio. Assim que começa a ecoar, imediatamente, sem o menor atraso, ouve-se o eco ressoar sem qualquer distorção. Então, assim que começares a receber a minha graça, sem sequer esperar que eu termine de dá-la, imediatamente inicies o eco da tua correspondência. Uau, incrível! Amém, Jesus, amém. Jesus, eu confio em vós, amém, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A maldade e a astúcia do homem. Esta manhã meu adorável Jesus ia e vinha, mas sempre em silêncio. Depois senti-me sair de mim mesma e ouvia Jesus dizer-me por detrás. O homem diz, porque já não há retidão, até que as coisas estejam deste modo, não poderíamos ter nenhum êxito em nossos planos. Finjamos virtude, finjamos ser retos, mostremos-nos verdadeiros amigos externamente, porque assim será mais fácil tecer as nossas redes e atraí-los ao engano. E quando saímos para apanhá-los e fazer-lhes mal, cada um acreditando nos amigos, tê-los-emos em nossas mãos. Vai um pouco até onde chega a astúcia do homem. Depois disto, o bendito Jesus, querendo um ato de reparação especial, parecia que me tirava a vida oferecendo-me a divina justiça. No momento em que isso acontecia, eu acreditava que Jesus me fazia terminar esta vida. Então eu lhe disse: se eu não quero ir para o céu sem suas insígnias, primeiro me protege e depois me leve. Assim me trespassou as mãos e os pés com os pregos. Enquanto isso fazia, com grande amargura minha, ele desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. E disse para mim: aqui estou eu ainda. Ah, quantas vezes me fez meu amado Jesus? Tenho uma arte especial para sabê-lo fazer, porque me fez crer que devo morrer e então eu rio-me do mundo das penas, rio-me de ti mesmo, porque terminou o tempo de estar separados. Não haverá mais intervalo de separação. Mas apenas começo a rir quando me encontro outra vez, atada pelas correntes da prisão desse frágil corpo, e esquecendo o ter começado a rir, continuo o pranto, os gemidos, os suspiros da minha separação de ti. Assim eu faço logo, porque me sinto impelida fortemente a ir. Então, é realmente bem, assim, complicado, porque aqui a Luísa, assim, Jesus está fazendo desabafos grandiosos, né? Fortíssimos. E a reparação dela não é morrer, né? A reparação dela é justamente esse estado, essa privação, essa realidade mesmo, né? Dela sofrer e justamente esse fato de parecer que ia morrer, mas ela ficar, né? E se resignar. Então, a reparação é essa resignação que ele quer dela, mas ela não se resigna, né? Ela não ser aquela vítima pacífica, né? Ela tá sempre reclamando, né? Da situação dela. Então, assim, ela tá muito preocupada com ela. Eu não quero ficar separada de ti, Senhor. Eu não quero, né? É muito complicado isso, né? Você vê, assim, que ela tem essa atitude, né? Direto com Jesus, né? Está amarga pela privação e tudo. Mas olha como que Jesus está, né? Olha a situação aqui. Olha o que Jesus está falando. Que o homem, como o ser mal já não vai atrair, se eles forem diretamente inimigos declarados, eles vão perder muito com isso. Então, não é uma estratégia boa, né? Porque se a pessoa quer aquilo assim, sabe? Esse primeiro tem que conquistar e depois, né? Trair, né? Então, assim, primeiro tem que fazer a pessoa, tem que conquistar e depois trair. Se eles declaradamente mostrar que eles são, eles estão vendo que isso não é boa propaganda, né? Porque logo as pessoas vão repeli-lo, logo ninguém vai querer acordo com eles, vai querer diálogo com eles, vai tratar eles como inimigos declarados e isso para eles não vai ser benéfico para os planos deles.
Então é aquela coisa, né? Una-te, né? Para você combater os seus próprios inimigos, né? Una-te a eles, né? Então, entra no jogo deles, né? Então, vamos fingir que nós somos bons. Vamos fingir que nós somos bons, porque assim a gente vai ter empatia das pessoas, assim a gente vai atrair ajuda. Ainda mais se eles querem ajudas assim para custear guerras, né? Porque sai muito caro, né? Você precisa de nações amigas que te forneçam as coisas, os recursos, né? Ainda mais se eles querem ter bombas, armas poderosíssimas, né? Então eles precisam ter amigos, entre aspas, né? Que possam ali ser também provedores para eles nesse sentido. Eles precisam conquistar espaço, notoriedade, né? E para isso precisa fingir. E eles são ótimos para fingir, né? Porque é muito fácil sorrir, né? Tirar uma foto, fazer um acordo de paz, tirar uma foto, aparecer lá na ONU, fazer discurso lá de paz, né? É muito fácil, né? Pagar de bonzinho, de uma pessoa virtuosa, né? Então, os políticos fazem muito isso, né? Na campanha eles são de um jeito, porque precisa fingir para conquistar as pessoas. Aí dá cesta básica, aí faz um monte de mimo para as pessoas, faz favores em troca de voto. Depois que tem o voto, que ganha confiança, aí sim eles vão roubar para valer, né? E vão fazer tudo. Às vezes eles dão um benefício aqui, igual o governo, né? Dá um benefício para enganar as pessoas aqui, uma Bolsa Família dali, um auxílio daqui, uma coisinha dali. E aí as pessoas já ficam, né, achando que eles são maravilhosos, ficam prometendo, vocês vão ganhar picanha, vocês vão ganhar isso, vocês vão ganhar aquilo, comprando as pessoas pela boca, porque as pessoas muitas vezes, sinceramente, né, muitos brasileiros pensam com a barriga mesmo, né? É a realidade que é fácil burlar, enganar. O poder maior que eles precisam ter do lado deles é a mídia, né? Porque é justamente a mídia que vai fazer esse marketing, que vai fazer aquela campanha bonita, né? Que vai mostrar o lado bom das coisas e vai deixar o feio para parecer que é o do adversário, né? A parte ruim toda vai ser a culpa do outro e a parte boa é o outro que fez o errado, né? Então, assim, o marketing é poderoso. O marketing é poderoso para enganar, né? Então, eles podem não estar dentro deles, eles podem não estar suportando uns aos outros. Não vê a hora de, nossa, não vejo a hora de jogar uma bomba naquele país ali. Eu não vejo a hora de acabar com aquele ali. Mas na hora, tem que estar lá bonitinho, participar junto, fingir que se preocupa com o meio ambiente, vai participar da COP não sei o quê, pelo meio ambiente. Não sei o que, questões climáticas. Eles não estão nem aí para nada disso. Isso tudo é só publicidade. Eles não estão nem aí para nada dessas coisas, entendeu? Mas eles precisam fingir isso, né? Para conseguir. Enquanto isso, eles vão aproximando aos poucos, sabe? É desse jeito, sabe? Vai tecendo uma teia igual uma aranha, sabe? Parecendo que não quer nada, mas tá lá tecendo a teia, esperando pacificamente a presa, né? Então é isso que eles vão fazendo, né? Então é exatamente isso que eles vão fazendo. Para apanhar depois, né? O máximo que puder, né? É a tática também do anticristo, né? Essa é a mentalidade do anticristo também. Entendeu? Ele não vai pagar como mal, vai parecer como bonzinho, vai parecer como salvador, vai parecer como alguém milagroso que resolve os problemas, que importa com a humanidade, que importa com a paz, que importa com essa segurança, né? Justamente para chamar a atenção das pessoas e pode enganar até as pessoas de fé. Se essas pessoas ficam pondo a confiança em homens, né? Pode enganar até as pessoas de fé, entendeu? Então é muito complicado isso, né? Então nós temos que ter olhos espirituais e não ficar preso, né? Porque a astúcia do homem é muito grande. O que o homem não faz por poder, gente? O poder é uma tentação poderosa, né? Que é uma das tentações que Jesus enfrentou no deserto, né? Que o inimigo apresentou. Eu posso te dar poder sobre todas essas nações, sobre esses reinos, né? É só curvar diante de mim. Esses homens se curvam diante do mal. Eu não tem problema com isso, não. Por eles têm o poder, então é muito sério. E Jesus quer o mesmo de nós, reparação contínua. E a reparação é reparar nessas situações, é falar das dores dele. É prestar atenção no que traz para a gente ver e ficar sabendo, né? Então, assim, porque quando a gente vai ver, a gente não vai se enganar, porque a gente vai ver, o Jesus já explicou sobre isso, né? Jesus já falou que esses homens estão fingindo a virtude, fingindo ser retos, mas lá no fundo eles estão se segurando para um não matar o outro, para um não destruir o outro, né?
é uma guerra, uma briga de ego muito grande, né? Que tem cada líder, né? É um ego terrível. Então não é brincadeira, a situação é muito séria, né? Então Jesus chega desse jeito, nesse nível, pedindo atenção, reparação. Então não é brincadeira essa realidade, né? Então Jesus chega nessa realidade, pedindo atenção, a reparação especial, um ato de reparação especial, né? E foi tão forte, né, que parecia que precisava desse ato mesmo. Ela tem essa sensação, nossa, parece que eu vou morrer. Não disse que ela ia morrer, né? Era para reparar a justiça de Deus, não significava que ela ia morrer. Ela que entendeu isso, né? E, e aí ela achou que ela ia embora. E quando ela percebeu que não ia, isso foi frustrante. Mas isso era reparação, né? Se o trem tá feio, é que ela tem que precisa ficar, né? Pegando outro trecho aqui, correspondência à graça. Depois de ter passado dias amargos de privação, meu pobre coração lutava entre o temor de havê-lo perdido e a esperança de talvez poder vê-lo de novo. Ó Deus, que guerra sangrenta teve que sustentar esse meu pobre coração. Era tanta pena que agora se congelava e agora era espremido como sobre uma imprensa e gotejava sangue. Enquanto eu estava nesse estado, senti-me próximo do meu doce Jesus, que, tirando um véu que me impedia de vê-lo, finalmente pude fazê-lo. Logo lhe disse: Ah, Senhor, já não me amas? E ele: Sim, sim, o que te recomendo é correspondência à minha graça. E para ser fiel deve ser como aquele eco que ressoa dentro de um vazio, que não apenas começa a emitir-se a voz, imediatamente, sem o mínimo atraso, se ouvir ressoar o eco. Assim você não apenas comece a receber minha graça, sem nem sequer esperar que a termine de dar, imediatamente começa o eco de sua correspondência. Então, nesse caso, o eco que ela nem estava esperando Jesus chegar, assim, em vez dela estar vazia, pronta, né? Ou prestando atenção no que ele tinha para dizer, né? Aberta ali para recebê-lo, ela estava ali já, mal esperou Jesus aparecer e já descarregou nele, né, aquela frustração toda e começou a falar dela mesma, né, e das impressões dela, o senhor não me ama mais, e essa conversa não agrada já Jesus já deixou ela tão ciente disso, de que não pode afastar-se dela, né, de quem o ama, né, que isso é impossível, seria como negar ele mesmo, que na verdade até o fato dele ter que privá-la para castigar é uma privação que ele faz para ele mesmo, né? Porque sabe que é uma alma que ama ele e tudo. Então ele mesmo se priva, é como se ele mesmo se privasse dela, né? De alguém que ele fala assim, se eu aparecer, você me amarra, né? E tudo, né? Então, assim, é como se ele também é um descanso para ele também, mas ele se privasse porque tem que trabalhar, ele está trabalhando no mundo, tem muita coisa acontecendo, como ele estava falando com ela, né? Olha os planos dos homens. Olha o que eles vão fazer agora. Eles não querem o bem de verdade. Isso é assustador. Mas eles são capazes não de se vestir de um bem, porque realmente quer a virtude, entendeu? Porque realmente quer mudar de vida, entendeu? Mas eles querem usar disso como um meio de político. Eles querem usar disso como um meio de conseguir vantagens, né? Então eles querem se aproveitar do bem. Eles não querem moldar suas vidas conforme o que é correto. Mas eles veem que parecer ser bons é um meio para eles conseguirem poder. Então, assim, para a perversidade deles, isso é assustador. Isso é assustador, entendeu? A pessoa, para conseguir, isso em várias coisas, tá? Influência, para ela conseguir seguidor, para ela conseguir vantagem. Ela finge ser boa, participa. E, meu filho, se vocês tiver que entrar na missa, vocês vão na missa. Se vocês tiver que ir lá ver o Papa, eles vão lá ver o Papa. E tira foto com o Papa. E vai nos lugares lá visitar, levar mantimento. Tirar foto lá com as pessoas lá na África. Às vezes, eles, lá no fundo, eles não queriam estar ali. Eles estão até com nojo das pessoas pobres, né? Mas precisa fingir que ama muito o próximo, né? Então é assustador. Eles não querem conhecer o bem para se curvar a esse bem, tipo assim, a mudar de vida, não. Mas eles veem que isso funciona hoje, né?
que ser o malvado, não, é melhor ser o lobo em pele de cordeiro. Ser o malvado não vai dar certo. Aparecer já como malvado não vai dar certo. Vai repelir, entendeu? Então eu preciso mascarar isso, né? Então é a falsa virtude, né? É a falsidade que Jesus tanto fala. Então isso é tão assustador, é um atrevimento tão grande. Então Jesus está amargo, então ele está trabalhando a terra. Ele está trabalhando, ele tem tanta coisa para fazer, né? Então ele quer que a alma tenha esse eco, essa correspondência, essa disposição para ouvi-lo. Que no intervalo de uma graça, ela já está pronta para outra, né? Então ela não tem tempo para ficar falando dela, dos problemas dela, ou com as impressões dela. Ah, se eu sou não me ama mais, fica ali remoendo o sentimento, né? Essas coisas, né? Porque ali Jesus, é como se Jesus tivesse que ser para ela, como se ela estivesse cobrando que ele tinha que ser para ela, e ela não entendendo que ele é para ele, entendeu? Então é muito sério, isso é igual com nós também, não pode acontecer isso, entendeu? Tem que encontrar em nós uma prontidão constante, não é assim, você recebeu uma graça, você recebeu uma luz, você está ali debruçando aquilo ali, já está pronto para mais, né? Você já está pronto para ouvir mais, né? Você já está pronto ali para os propósitos dele, você está disponível para ele, entendeu? É, então não tem tempo, é uma vida assim que você está sempre, igual ele fala, se é um eco, tem que estar atenta, né? Então um eco é tipo um retorno imediato, né? Falou, o outro já está falando, já está ressoando o eco, entendeu? Então assim, ele está falando aqui, ó, imediatamente, sem o mínimo atraso, ouvir o seu eco, entendeu? Então essas coisas provocam atraso, por quê? Porque ali Jesus está querendo a correspondência dele. Então imagina, ele chega cansado, querendo falar do que ele está vendo, querendo ali a reparação, né? Como ele falou, querendo uma reparação especial. Aí chega ali, a pessoa tá brava com ele, mal deixa ele entrar, mal deixa chegar e já recebe ele na briga ali, né? Você não me ama mais, isso é desgastante, né? Desgastante demais, porque ele é o esposo da nossa alma. Então imagina como esposo, né, que tá cansado e a esposa, em vez de já estar ali pronta para estar ali por ele, para consolar ele, para estar ali sendo ouvidos para ele, ela já tá com uma faca na mão, né? Já tá com a faca na mão, já tá atacando. Isso é um ataque, entendeu? Ela já tá atacando a pessoa. Então a pessoa assim não tem descanso. Ele tem que consolar ela. Ele é que tem que ficar consolando ela. Jesus não é para consolar a Luísa, Jesus não é para ficar consolando a gente, né? A gente se servir dele. Aí nós vamos fazer igual esses homens aí, que tá se servindo do bem, mas só para conseguir, tá se servindo a si mesmo, entendeu? Tem interesse próprio ali, se revestindo daquele bem. Aí nós também vamos ficar agindo do mesmo jeito, achando que o Senhor tem que ser o quê? O nosso o quê? Né? Entendeu? Que a gente achar que é Ele que tem que a divina vontade veio para nos servir. A divina vontade veio para resolver nossos problemas. Que a divina vontade veio para dar todas as respostas que nós queremos para nossa vida. Veio para facilitar a nossa vida. Então, se a gente tiver com algum desgosto, ela já tem que dar uma resposta. Uai, cadê a divina vontade? Você não está ajudando? Você não está ajudando, você não está facilitando aqui para mim, entendeu? E aí você tá ali, mas nós somos para Jesus, a gente tem que entender isso. Então, tá sempre pronto para outra, né? Seja para reparar, seja para adorar, seja para agradecer, porque tem de reparação de diversas formas, tem várias realidades, diversas circunstâncias. Às vezes Jesus chega te trazendo uma consolação mesmo, uma luz, né? Às vezes ele chega trazendo aquela notícia, né? Para reparar ele tá amargo. Então, assim, você tem que estar disponível, você já tem que dizer, ele encontrar em você já um sim antecipado, encontrar você em prontidão, acordada, atenta, fiel a ele, sabe? E não distraída consigo mesmo, com seus sentimentos, com as coisas humanas. E quando ele procurar você para emitir o eco, né? Cadê você? Você tá lá em si. Aí você já começa falando de você não consegue nem prestar atenção no que ele tá falando, porque você já está cheia de si mesmo. É complicado, né? É muito sério isso.